Curso Professores, Concurso de Dourados, aula 6, deliberação comédia número 80. Sempre dando um forte abraço aqui ao pessoal que dá uma força, que dá sugestões, que escreve nos comentários, que participa das aulas. Glauci, Etelvina, professora Josi Valêncio, professora Jaque, professora Evanilda, professora Sara Amaral. E é isso, mais um monte de gente que sempre vai dando uma força aqui. Resumo da deliberação eu fiz na última aula, mas só para lembrar, ela trata sobre a organização e funcionamento da educação básica, né? Então ela vai falar sobre o credenciamento de instituições, autorizações e funcionamento. Tem 17 capítulos, 105 artigos, 7 páginas. É isso, vamos para cima que é maratona. Bom, mais um abraço para a Glaucia Alves, irmã Flaviana, Beatriz Ataídes e Aninha Hello Kitty. É isso. Bom, a gente vai falar hoje sobre o capítulo que trata da educação básica. Vai ser esse capítulo 3 aqui. E uma das partes, né, uma das sessões que diz respeito à educação infantil. Muita coisa sobre educação infantil, cai sobre anos, né, horas, né, a questão da idade. A questão é muito coisinha para decorar mesmo, assim. Então é importante fazer a leitura, ficar atento, decorar e treinar com algumas questões. Bom, agradecendo ainda ao professor Edson, a Núbia, Maciel também, que sempre dá um toque pra gente, faz algumas sugestões e escreve nos comentários. É isso, pessoal, né? Hoje, por exemplo, tem show aí em vários lugares, né? Final de semana, mas é importante reservar aquele espaço para que você possa estudar. Mas tem que ir no cinema, tem que sair com a família, tem que se divertir. Para quem toma uma cervejinha também, tem que tomar uma cervejinha, tem que caminhar no parque, brincar com o cachorro, mas ao mesmo tempo tem que reservar alguns dias e horários para que você possa estudar. Então vai ter o dia que você vai ter que falar, ó, filho, não me enche o saco, não fale comigo agora porque eu vou estudar. Marido, né, ou esposa, resolva ir na cozinha, pede uma pizza se precisar, não me interpele agora que eu vou estudar. A mesma coisa também para trabalho, para redes sociais. Não adianta você fazer um combinado com a sua família se você não combina consigo mesmo. Então, vai lá e coloca o celular no silencioso, não atende ninguém, não olha o WhatsApp, não olha o Instagram e bora estudar. E depois, é claro, você reserva um tempinho para fazer essas coisas. Vamos para frente, então. Bom, capítulo 3, Organização da Educação Básica. Eu falei, a gente vai falar muita coisa agora da educação infantil, hein? Para as pedagogas de plantão, tem muita gente aqui da pedagogia. Que também são professoras aí que têm a especialização na educação inclusiva, né? Especialização aí para que você possa, pós-graduação, para que você possa atender os alunos da educação especial como professora de apoio. Muita gente tem essa formação, muita gente da pedagogia sabe muita coisa sobre educação infantil. Então vamos fazer um relance aqui, vamos pensar um pouco sobre o que a gente sabe e ao mesmo tempo compreender como que a deliberação trata essa questão. Lembrando que essa aqui é a aula 06, que a gente está falando da deliberação 080, que não cai de paraquedas, não sai do nada. A deliberação sempre ela vai pegar coisas da Constituição Federal, vai pegar coisas da LDB, vai pegar coisas do próprio currículo, né, de referência de Mato Grosso do Sul, nesse caso. E também vai pegar coisas das diretrizes curriculares. Então nada sai do vácuo, nada sai como os físicos chamavam anteriormente, né, do caos, ou ainda do éter, né, assim, as coisas saem de algum lugar. Então essa deliberação 080 ela sai de vários outros regimentos, né, normativos e tudo mais, leis e tudo mais. Vamos lá. Artigo 10. Para adequada organização de que trata a presente deliberação, as instituições de ensino deverão assegurar, então aqui, ó, as escolas. Então escrevam, anotem aí, as escolas deverão assegurar o quê? Vamos trocar caneta? Chega de vermelho? Vamos variando aqui para ficar legal. Organização de turmas observando a idade e o nível de desenvolvimento dos educandos. Cabe à escola fazer isso. Cabe à escola também organizar o que? Assegurar, né? A previsão e provisão de recursos didáticos e metodológicos, bem como dos mobiliários e equipamentos apropriados para cada faixa etária, que resguardem a integridade física dos educandos.
Cabe também a formação continuada dos professores. Então, a escola, a instituição de ensino, deve assegurar a formação continuada dos professores e outros profissionais que atuam nas instituições de educação infantil e ensino fundamental. Mas, nessa aula, a gente vai tratar muita coisa sobre a educação infantil. Seção 1, ó, que eu falei. Opa. Seção 1, que é essa aqui, que a gente vai tratar sobre a educação infantil. Artigo 11. Lembrando que do artigo 1º até o nono, na verdade, né? O nono a gente chama nesses números aqui, ordinais. Depois, artigos 10, 11, 12 e assim sucessivamente, realmente o cardinal é só 11, artigo 11, não é artigo 11º. Bom, nesse caso, deixa eu apagar aqui. A educação infantil será organizada em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade e pré-escolas. Então, ó, ela vai ser organizada em creches, anotem aí, em creches, aqueles pequenininhos, né? É uma entidade que é algo muito próximo de uma creche, que trata lá da educação infantil para crianças bem pequenas, de até 3 anos de idade. E pré-escolas, vou colocar pré-escola aqui com outra cor, pré-escola, ó, para crianças entre, né, 4 e 5 anos de idade. Então, de 4 a 5 anos de idade. Então, esse é o modelo, né, de organização da educação infantil, beleza? A gente ouve muito sobre pré-escola, a obrigatoriedade da educação básica inicia-se na pré-escola, pré-escola, pré-escola. Entretanto, a educação infantil é muito maior, né, do que o escopo específico da pré-escola, porque ela tem a equivalência para crianças bem pequenas, no caso, as creches. Bom, artigo 12. Falei que era bom essa aula para pedagoga, né? Artigo 12. Os parâmetros para o agrupamento de alunos nas classes de educação infantil, ó, parâmetros, e do ensino fundamental deverão estar explicitados pelo projeto político-pedagógico. Então vai ter que estar explicitado muita coisa no PPP, né? A gente viu na deliberação 125, nas últimas aulas, que o PPP, o regimento escolar, tem que tratar da educação escolar, inclusive da modalidade da educação especial. E também no caso da educação infantil, tem que ter parâmetros, né, para agrupar informações sobre como que a escola vai lidar com isso. Então, parâmetros para agrupamento de alunos, né, da educação infantil e do ensino fundamental tem que estar no projeto político-pedagógico, de forma que o professor atenderá no máximo o seguinte quantitativo de alunos. O seguinte quantitativo de alunos, olha que importante aqui. Então, o professor tem que atender, ó, de 0 a 1 ano. Vou colocar um número também, que é bom para a gente gravar. E vocês façam a mesma coisa, escrevam de 0 a 1 ano. De 0 a 1 até 6 crianças para o professor. Então, aquela coisa, bebezinhos, né? Bebezinhos bem pequenininhos. Então, tem que ter no máximo 6 crianças. Deixa eu mudar aqui. De 1 a 2 anos. Então, você tem aí de 1 a 2 anos, que é bebê também, mas eu vou chamar aqui um bebezinho maior. Bebês. Até 8 crianças por professor. E aí você vai aumentando o número, né? De 2 a 3 anos. Vou colocar o número também. De 2 a 3 anos. Faça esse exercício que a gente vai aos poucos se acostumando e se apropriando. Porque eu falei, a pedagoga ela manja muito isso aqui, ela habilita muito, ela tem a competência para essas áreas, né? Que diz respeito à educação infantil. Entretanto, você vai ter professores os quais são formados em outras licenciaturas que vão fazer o concurso, muito por conta da educação escolar na modalidade de educação especial, e não se aproxima tanto da educação infantil. Então, faça um esqueminha. Então, é de 2 a 3 anos, até 12 crianças por professor. Então, há crianças, né, pequenas, bem pequenas. Muito pequenas. Vou colocar outra cor. Volto para o azul. De 3 a 4 anos, então escreva também. De 3 a 4 anos, você vai ter aí 15 crianças por professor. E a outra, né, tem duas categorias, entretanto, a gente vai ter o mesmo número. Eu vou juntar tudo. Ó, de 4 a 5 anos. Então, ó, de 4 a 5. E de 5 a 6, de 5 a 6, né, são as crianças ainda, ó, crianças, vou colocar aqui, ó, maiores. Crianças maiores. Você tem um total aí de 20 crianças por professor. Beleza?
Entretanto, daqui a pouco lá em artigos subsequentes a gente vai perceber que também há pessoal para auxílio, né, desse professor que está em sala trabalhando na educação infantil. Então, você tem aí 6, 8, 12, 15 e 20 crianças, 20 crianças para o professor, dependendo da categoria da criança, da idade da criança que você está atendendo, professor ou professora. Beleza? Faça o esqueminha, escreva, repita, treine, faça as atividades e aos poucos você vai gravar isso. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Hoje tem show do Thiaguinho em Campo Grande, hein? Nossa! Vamos pagodear. Em qualquer faixa etária, as funções de educar e cuidar deverão ser exercidas pelo professor. Em qualquer faixa etária. Lembra daquela coisinha lá? Educar e cuidar, né? São condições indissociáveis. Indissociáveis. Por quê? Não se pode separar. Então, em cada faixa etária, seja ela qual for, você tem aí essa capacidade, né? Essa responsabilidade, né? Exercida por quem? Pelo professor, acompanhado por um auxiliar em período integral. Lembra que eu falei do auxiliar? Está aqui, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A capacidade de matrícula por sala na educação infantil será definida pela relação de uma criança para cada 1,5 metros quadrados. Então você tem aí uma criança por área. Qual que é a área? 1,5 metros quadrados, beleza? Resguardando a quantidade estabelecida no inciso 1. Então tem aquele inciso 1 que diz respeito à idade, categorias de idade e quantas crianças vão caber ali, e ao mesmo tempo você tem que matricular respeitando a área do espaço, né, dessa sala. Parágrafo 3º. Bom, para salas providas de berço, será resguardada a distância entre os berços e a parede. Então você tem lá a parede, né? Parede da sala, e aqui vai o bercinho, né? E aqui vai o bercinho. Tá lá, o bercinho, bem fofinho para o neném. Você tem aí uma distância específica, né? Essa distância, 50 centímetros. 50 centímetros até a parede. Então, a distância entre os berços e a parede é 50 centímetros e os mesmos deverão atender apenas uma criança. Uma criança. É isso. Por isso que eu falei que essa aula tem muita coisinha para você decorar, muita coisa para você escrever, muito esquema e desenhos para te auxiliar. Bom, artigo 13. Ele fala 13º, artigo 13. Bora pôr de azul. O ano letivo das instituições de ensino públicas e privadas que oferecem a educação infantil terá carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas em um mínimo de 200 dias de atividades educacionais. Isso está posto em vários normas, né, normativos, incluindo a LDB. Parágrafo único. Controle de frequência pela instituição da educação pré-escolar, exigida a frequência mínima, 60% total de horas. Então, frequência 75%. Frequência 70%? Não. Frequência correta 60%. Artigo 14. No PPP, Projeto Político Pedagógico, a educação infantil deve respeitar os seguintes fundamentos norteadores. Fundamentos norteadores do PPP. Como a educação infantil, volto com rosa. Princípios éticos da autonomia, então lembra de ética, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum. Então, tem que se respeitar esses fundamentos norteadores. O que são esses, professor? Fundamentos norteadores. Beleza? 2. Princípios políticos dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Então, aqui está a ética, beleza? No inciso 1. No inciso 2, você tem política, que diz respeito à participação, à cidadania e tudo mais. No 3, diz respeito estéticos da sensibilidade, lembra de arte. Então, princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da qualidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais.
Artigo 14, no PPP, a educação infantil deve respeitar esses fundamentos norteadores. Por isso que sempre tem que ter alterações e atualizações do PPP da escola. Artigo 15. Vou botar com o meu azul. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil são mandatórias para todas as instituições de cuidado e educação para crianças de 0 a 5 anos. Então você tem lá diretrizes curriculares nacionais, especificamente para a educação infantil. Ela que vai ser a última lei, né? Ela que vai ser o regramento maior mandatório para as instituições. Artigo 16. O currículo da educação infantil deve atender aos dispositivos nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, a educação infantil não é só um local, né? Um prédio, um banco de crianças que você vai colocar lá, um depósito de crianças. Não, tem todo um currículo para a aprendizagem dessas crianças, para que de fato ocorra aquele desenvolvimento integral da criança. Por isso tem que ser as pedagogas formadas e não as antigas tias. Artigo 17. O currículo da... E diga-se passagem, aqui no estado de Mato Grosso do Sul teve uma cidade que estava tendo aí um atendimento de creche ilegal, que deu nas reportagens, né, e saiu na mídia. É muito triste, mas por quê? Tem que ter preparação, né, e um respeito muito intensificado, né, e a valorização da pedagogia. Eu sou um exímio aqui, professor que defende demais a pedagogia e as pedagogas. Não é cuidado apenas, né? É um indissociável entre o cuidado e educar. Bom, artigo 17, o currículo da educação infantil deve articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos. Olha o que eu falei, ó. Desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos de idade. Bom, continuando o artigo 18. Na educação infantil, a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança. Então, ó, educação infantil. Tá falando do quê? A avaliação. A avaliação você encontra na LDB, na TIC que trata da educação. Você vai encontrar também nas diretrizes curriculares da educação infantil, diretrizes curriculares da educação infantil. Você encontra na deliberação 080, você encontra na deliberação estadual 10.814 e mais outras normativas. Far-se-á mediante acompanhamento e registro, ó, acompanhamento. Tem que ter registro? Tem. Tem que ter acompanhamento? Tem. Desenvolvimento da criança sem objetivo de promoção. Então, pessoal, muito ligado, muito esperto, ó, grifem aqui. Opa, coloquei uma caneta, um tom branco. Sem objetivo de promoção, não pode pensar em promoção. Avaliação como fundamento e objetivo à promoção do estudante, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então, nesse caso, a avaliação, faça um esqueminha aí, ela tem que ter o registro, beleza? E acompanhamento. Professor, tem avaliação de educação infantil? Tem, tá posto aqui. Se cair alguma questão perguntando as situações, pode ser verdadeiro e falso, pode ser aqueles das inferências, dos incisos, ou pode ser uma pergunta só. Tem avaliação? Claro que tem. Parágrafo único, a expedição de documentação que permite atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. É isso, né? Tem que ter lá um acompanhamento e por isso que vai ter esses documentos de acompanhamento. Beleza, pessoal, vou tomar minha água. Pausa de 1 minuto, é 1 minuto cravado mesmo. Vou tomar minha água e daqui a pouco a gente continua com as questões. E vamos para cima, vamos para frente, que vai dar certo.
Vamos para frente, vamos para cima, vamos embora. Um forte abraço a todos aí e vamos confiante, mas só que não, né? Teve a suspensão aí do concurso de Dourados. A gente está na Berlinda aí esperando o resultado em relação às cotas raciais, cotas de indígenas. Tem o de terrenos também que também não teve acerto em relação a essas cotas. E temos avisos aí sobre o concurso da CEMED, Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, vamos treinar. E tem os processos seletivos tanto do estado como de Mato Grosso do Sul, como também dos municípios. Sempre é bom treinar. Vamos para frente. Questões, a primeira, mais uma questão de minha autoria. Vamos lá. A cena alternativa que apresenta corretamente o percentual mínimo de frequência exigida né, pela educação pré-escolar, segundo o artigo 13 da deliberação COMED número 080. E aí, tem que lembrar: 30, 50, 60, 75. Aqui, ó, quem estudou aqui no canal Pensando Sociologicamente, com o professor Miro, vai lembrar. Quem não estudou, quem ficou de bobeira, não vai lembrar. Então aqui, ó, 60% a frequência, né, exigida, a frequência mínima exigida pela instituição da educação pré-escolar, segundo essa deliberação. Então aqui nesse caso, letra C. Vamos para frente. 2. Pessoal 2, a educação infantil será organizada segundo a deliberação COMED número 80, em que? Em creches ou entidades equivalentes para crianças de até. E aqui tem que lembrar a idade, é muita coisinha para decorar, né, nessa parte. Eu falei lá no início, tem coisas para serem decoradas, então faça anotações, faça atividades. Aqui tem que lembrar: 3, 4, 5, 6. E aí? Ó, lembra, educação infantil, ela vai ser organizada em creches ou entidade equivalente a creche. A gente sabe que a educação infantil, ela está dividida entre creches, né, e a pré-escola. Pré-escola. Só você lembrar, pré-escola tem uma idade, creche tem outra idade. Então aqui nesse caso, de 0 a 3 anos, então é até. Muito cuidado com as questões, né, porque parece simples quando você lê que é a educação infantil e para crianças de até. Que idade? Então você tem que verificar essa etapa da educação infantil. Ele está falando qual classificação dentro dessa etapa e até. Poderia estar cobrando o início. Então, ó, nesse caso, não é 4, não é 5, não é 6, é até 3 anos de idade. E nos currículos de referência, e inclusive também nas deliberações maiores ou diretrizes, você vai ter especificação: 3 anos de idade, 9 meses, tantos meses. Mas aqui é suficiente a idade. Então, letra A, 3 anos de idade. 3. Facinho, para gravar. Segundo a deliberação COMED 080, a capacidade de matrícula por sala na educação infantil. Então, ó, matrícula, tá falando de matrícula por sala. Na educação infantil será definida pela relação de uma criança para cada. Esse aqui, ó, ele quer o quê? O espaço, né? Espaço, a área, a metragem, o cálculo. Então, nesse caso, tem que lembrar também: 1 metro? Não. 2 metros? Não. 2,5? Não. É 1,5 metros de espaço para uma determinada criança. Beleza? 1,5 metros quadrados. Aqui também. 1,5. Dimensão, unidade de medida, metros. Que dá esse total de área aqui. É isso. Vamos para frente. 4. Assinar a alternativa incorreta sobre os fundamentos norteadores que a educação deve respeitar. Falamos há pouco, fundamentos norteadores. Segundo a deliberação 080. Então, ó, princípios éticos da autonomia, princípios éticos. Lembrando que tem princípios éticos, princípios políticos e princípios estéticos. Então, princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade. Ok, faz sentido? Faz sentido. Ué, professor, essa é certa? Não sei. Você tem que prestar atenção, verificar o que está pedindo. Olha lá, ó. Por isso que a ansiedade, às vezes, na hora de fazer a prova, ou a pressa, ele está pedindo a incorreta. A gente lê bem rapidinho, mas tem que voltar sempre, que é a incorreta. Eu gosto de assinalar sempre as certas, ó, independente de como é a questão. Depois eu confiro lá em cima. Mas se você já gosta de verificar e anulando as questões que você
quer eliminar, você já pode fazer um X nesse caso, ó. Então essa aqui não serve porque você já percebeu que ela não serve. Mas eu gosto de sempre colocar as que têm sentido com um tracinho, né? Eu chamo de ticado. B. Princípios políticos dos direitos e deveres da cidadania. Ok. Cidadania nos princípios políticos? Sim. Do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Então, para mim, essa está coerente, faz sentido. Por isso que eu dou ticado. C. Princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da qualidade, da diversidade de manifestações artísticas e culturais. Beleza. Faz sentido? Faz sentido. D. Princípios éticos. Tem princípios éticos. Da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, quando possível. Opa, não tem isso não, hein? É solidariedade. E da substituição ao bem comum. Substituição? Não. Em respeito ao bem comum. Então, nesse caso, essa não está coerente. Essa eu marco um X. Conferindo, ela é incorreta. Então, letra D. 5. Essa é aquela de inferência para a gente julgar e verificar se está correto ou se está errado. Bom, vamos verificar o item. Na educação infantil, a avaliação... Opa, vamos destacar aqui, está falando de avaliação. A avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro de atividades da criança, objetivando a promoção para o acesso ao ensino fundamental, pautado nos processos de alfabetização e letramento. A gente ouve muito esse termo aqui, alfabetização e letramento. Vamos pensar um pouco. E aí, essa questão está correta ou está errada, esse item, né? Vamos pensar. O que vocês respondem? Vamos prestar atenção. Tem avaliação na educação infantil? Tem avaliação na educação infantil. Fará mediante acompanhamento? Fará mediante acompanhamento. Terá registro desse acompanhamento? Terá registro desse acompanhamento. Mas nem é atividade. É o registro de acompanhamento. Objetivando a promoção? Nunca, né? Então aqui não é objetivando a promoção para o acesso ao ensino fundamental. E também não é pautada nos processos de alfabetização e letramento. Aqui nesse caso a gente está falando aqui do ensino fundamental, já na próxima etapa da educação básica. Então nesse caso esse item, né, essa inferência, esse período, tudo que está escrito aqui não faz sentido, tem muita coisa confusa, então está errado. Beleza? É isso, pessoal. Fizemos mais alguns exercícios, mais algumas atividades. Muito obrigado por você ficar até aqui comigo. E para você que saiu, para você que curtiu a noite, para você que está dando um time, né, que é importante também no final de semana, a aula vai ficar disponível aqui. Você pode assisti-la de manhã, à tarde ou em outro dia à noite. Valeu? Muito obrigado. Vamos sempre pensando na sociedade, educação e a complexidade do real. Valeu!